os homens, cada um distinto, um pobre, outro rico, outro tem barriga grande, outro tem barriga pequena, mas isto não significa que devemos nos separar, que somos filhos de Deus a níveis diferentes. Acho que o teatro abriu muito bem, foi bem inspirado, parabéns. Então, o que é a sinodalidade? Refiro-me aqui, tem uma literatura muito ampla sobre a sinodalidade. Não tenho a ousadia de explanar aqui, em poucos minutos, toda a riqueza da sinodalidade. Os conteúdos estão amplamente disponíveis na internet, nos documentos. Vou tentar de pegar algumas coisas que vão nos ajudar, alguns elementos, ideias, que vão nos ajudar a traduzir a teologia trinitária da missão na vida concreta da Igreja como missionários. Então, a palavra sínodo é uma palavra, ela também grega, synodos, com o caminho, caminho com. Então, é o caminho que o povo de Deus faz. O povo de Deus é sinodal por sua natureza. Na Bíblia, o povo de Deus caminha continuamente, está sempre em caminho, ainda é sinodal por essência. Mas também, para nós, filhos do Novo Testamento, também não somente do Antigo Testamento, o caminho é uma pessoa. Ego sum via, eu sou o caminho. Verdade, veritas et vita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para nós, o sínodo é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, quando dissermos o que é a sinodalidade, não é uma teoria, não são só os escritos, nem do Papa, nem dos bispos, nem dos teólogos. O grande modelo sinodal é Cristo. Aí também devemos olhar para ele. Então, a sinodalidade é o caminhar juntos do povo de Deus. É por isso que é uma redescoberta. Não é algo de original, porque é que agora que estamos a falar disso, muitos entendem a sinodalidade como algo descoberto no pontificado do Papa Francisco. Não, é um sublinhar algo que já está latente, que já se vive na Igreja de maneiras mais ou menos positivas. Às vezes conseguimos mais, às vezes menos, mas é o modo de caminhar do povo que caminha rumo ao reino de Deus. É o Kaal Yahweh, a Assembleia de Deus, na sua caminhada de fé, na realização do desejo do coração de Deus, que é a comunhão intratrinitária. Portanto, podemos dizer que a sinodalidade para a missão ad gentes é o modus essendi e modus operandi, quer dizer, um modo de agir. Queremos ser igreja trinitária, queremos ser igreja ad gentes, que vive a missão ad gentes à luz da Santíssima Trindade. O caminho mais direto, mais concreto, mais prático é o da sinodalidade. Caminhar juntos comporta, portanto, aplicações concretas que podemos agora ver brevemente, mas comporta também desafios. Nessa segunda parte irei sublinhar alguns grandes desafios da sinodalidade na vivência da missão ad gentes. As palavras-chave do sínodo sobre a sinodalidade, também parece uma tautologia, mas não é uma tautologia, é uma explicitação. Sínodo sobre a sinodalidade. Quer dizer, uma igreja que se percebe melhor, uma autofotografia. Façamos um sínodo para entendermos como estamos a viver a vida trinitária na nossa diferença. Então, quais são as palavras fundamentais do sínodo sobre a sinodalidade? A primeira, koinonia, comunhão, ok? É a mais usada sobre esta temática. É o caminho no qual a igreja é chamada a crescer. Primeiro desafio, crescer na comunhão. Esse é um desafio que abre horizontes imensos, problemáticas, caminhos mais fáceis e também mais árduos. Tá bem? Outra palavra-chave da sinodalidade é a missão. Comunhão para a missão. Não há uma comunhão que não se abra à missão e não pode haver uma missão que não leve à comunhão, que não leve à vida intratrinitária.
Portanto, a missão é expandir as relações trinitárias no meio do povo de Deus. Entendendo por povo de Deus, intergentes, não só os batizados, senão seríamos uma seta, nada mais do que uma seta. Última palavra da sinodalidade, a participação. O sínodo sobre a sinodalidade sublinha que, e para nós a missão adjunta sublinha que devemos criar participação. É a ação de participar, criar espaço para todos. Rezar, escutar, analisar, dialogar, discernir juntos para que todos possam ter o direito não somente de escutar, mas também de dizer o seu ponto de vista. Esta palavra participação declina-se com duas subpalavras. Inclusão. O Papa Francisco pegou todos, né? Inclusão. E inclusão sem confusão. Inclusão sem confusão. Nós somos todos iguais em dignidade, somos diferentes por muitas outras coisas. Culturais, linguísticas, existenciais, experienciais e tudo mais. O ser humano é o mesmo em dignidade em toda a Terra, mas é uma riqueza de tradições, culturas diferentes que não devemos cancelar. Irei falar daqui a pouco o grande perigo em cancelar as diversidades. Portanto, primeira subpalavra, inclusão. Segunda subpalavra, humanização das relações. Quando falamos de participação, a Igreja Missionária Adjentes deve, à luz da Trindade, caminhar para humanizar as relações. O que significa humanizar as relações não irei explicar nesta palestra, mas vou dar pinceladas. Viver plenamente o nosso sermos homens para sermos verdadeiramente cristãos. Na perspectiva muito pessoal que eu tenho da formação de um ser humano, que aplico muito na formação dos jovens nas cadeias, no Laboratório da Liberdade, na Casa da Misericórdia, é uma visão de formação humana integral, na qual eu não tenho uma visão piramidal da estrutura do ser humano, quer dizer corpo, psique e pneuma e alma, mas eu tenho uma visão trinitária, circular, onde o soma, a psique e o pneuma estão sentados à mesma mesa. E como na Santíssima Trindade, vocês podem ver, o Pai está à vossa esquerda, o Cristo está no meio, o Espírito Santo à vossa direita, o centro, que para nós é o lugar mais importante, não é ocupado pelo Pai, é ocupado pelo Filho. Então, não há dimensão do ser humano que seja mais importante do que as outras. Está errado dizer que o Espírito é mais importante do que o corpo. Vou dizer aqui uma coisa. Cristo diz que nós devemos cuidar da vida eterna. Mas Cristo não veio menosprezar aquilo que é humano, a gente, Gaudium et Spes. Tudo que é verdadeiramente humano pertence a Deus. Quem nos deu o corpo que deve ressuscitar é Deus. Participar e viver relações humanizantes na missão é essencial. Nós não estamos aqui para anunciar a salvação da alma. Isso é platônico, não é cristão. Nós estamos aqui para anunciar uma salvação eterna, mas que parte aqui na Terra com um corpo resgatado, uma vida humana vivida dignamente e uma mente livre de falsidade, uma mente que abraça a verdade. É esta que na participação devemos ter bem presente no horizonte da nossa missão. Inclusão e humanização. Alguns desafios de missão adjuntas e sinodalidade. O primeiro grande desafio que temos na missão adjuntas, à luz da sinodalidade, é a globalização. A globalização é uma grande ocasião para a humanidade. É a aldeia global. Hoje em dia vivemos como numa aldeia global. O que acontece de um lado imediatamente é conhecido do outro lado, barreiras aparentemente derrubadas, o povo, um único mundo. Isto na teoria. Né? Agora, não vou falar agora da globalização, descendo nos detalhes, nos estudos sociológicos, este é um tema muito vasto. Mas vou dizer que onde está o desafio? Que a globalização está a prometer mais daquilo que consegue oferecer.
Na realidade, aquilo que está a acontecer na globalização é que estamos a ter sempre mais divisão entre os povos e sempre mais povos a se empobrecerem e ricos a se enriquecerem. O nosso querido Moçambique, no texto da Semana Social, que já está a circular, sublinha muito bem, na realidade de hoje de Moçambique, este problema. Portanto, a globalização e a sinodalidade deveriam ir em conjunto muito bem. É um casamento que daria muito certo, porque dizer globalização significa dizer um olhar de conjunto, um caminhar em conjunto. E neste caminhar juntos, rumo a uma humanidade unida e não única, porque este seria o suicídio da humanidade, uma humanidade unida, sim, mas não única, aí que a sinodalidade encontra todo o seu desafio. Quero aqui sublinhar o respeito da diversidade no caminho sinodal. A globalização está a engomar os povos. Sabe o que é o efeito de engomar, né? Todas as dobras estão a ser, todas elas, canceladas. Observe um pouco qual é a moda moçambicana. Os jovens que estão nas vilas, o jeans esfarrapado, de onde vem? Da vossa cultura? De onde vem? É um pequeno exemplo, né? De que é a globalização. Agora, a sinodalidade desafia-nos na globalização a saber pôr junto as coisas, mas guardando cada um a sua beleza identitária, que não significa nem um acima do outro e nem vice-versa. Este é o grande desafio hoje em dia. Agora, quais são alguns desafios concretos? Vamos dar alguns nomes sobre os quais depois vou pedir uma vossa pequena reflexão em grupos. O primeiro, ser sinodal é dar tempo. A partilha que precisa de tempo através do diálogo. A globalização não tem tempo. A sinodalidade exige tempo. Cronos, nós não vivemos no Kairos. O Kairos é toda a experiência de salvação, é o tempo de Deus. Mas nós ainda calculamos o tempo com o relógio. No nosso Cronos, dar tempo. Eu só dou pinceladas de reflexão, ok? Outro desafio, missão e sinodalidade, a abertura, a mudança e a conversão à luz do Espírito Santo. Quer dizer, o discernimento para sabermos abandonar algumas coisas da nossa tradição para abrirmos-nos à novidade do Espírito Santo no hoje. Esta é uma arte muito difícil de juntar tradição e modernidade. Temos duas tendências fundamentalistas, as duas, ou de um lado ou de outro. Tudo é mau o que é passado, tudo é mau o que é moderno. Este é o desequilíbrio que faz sofrer nesta dinâmica sinodal. Não é verdade? Abrir-se no presente ao futuro, à luz da tradição, mas sem sermos aquilo que Horácio, o poeta latino Horácio, chamava laudatores temporis acti. Aqueles que só sabem fazer os louvores do tempo que passou. Ars Poética 173. Existe também na igreja, né? São os lamentadores, aos meus tempos, aos nossos tempos, antigamente. E às vezes são jovens, relativamente jovens, que vivem a caminhar assim e a olhar unicamente por trás. É um grande desafio na sinodalidade. Abertura ao Espírito Santo, sem abandonar o que é bom na tradição, mas o Espírito não se repete, não nova, sed noviter, não coisas novas, mas novamente o Evangelho é o mesmo. Mas nós devemos olhá-lo com a perspectiva da novidade. Segundo desafio, abertura. Terceiro desafio, escutar e caminhar. Escutar não somente ouvir. Escutar quer dizer criar espaço para a verdade do outro na minha percepção, naquilo que eu sou. Outro grande desafio, vencer o flagelo do clericalismo. Que não está a dizer, este desafio, que não queremos padres. Aliás, precisamos de padres. Mas não precisamos de gente clericalista.
que é um grande flagelo. O Papa chama de flagelo e é um flagelo verdadeiro. Porque o clericalista não é mais um padre, tornou-se um funcionário do sagrado, que olha de cima para baixo. Lembra-se da palavra do bom samaritano. Olha de cima para baixo. Então, o clericalismo é desenvolver um papel, enquanto o sacerdote é outra coisa na igreja, o padre é outra coisa. Então, aprofundemos esse desafio, encaminharmos em conjunto, onde cada um tem a sua individualidade, que não está acima dos outros. O padre não é superior a ninguém, o padre tem um papel que é importante para a santificação do povo. E o mesmo respeito que lhe devido ao leigo. Agora, aqui é uma grande problemática. Agora temos outro grande problema. Estamos a dizer que os futuros padres não sejam clericalistas, agora devemos começar a dizer aos leigos não queiram ser padres. Porque o clérigo deve ficar clérigo, padre, e o leigo. Esse é o grande desafio. Cada um o seu papel. Já sabem do que estou a falar. Hoje em dia, o padre chega num conselho e a palavra dele já não conta nada. Então, passamos de um excesso para o nós já decidimos. Obrigado. Está a ver que desafio temos aqui nesta dimensão da sinodalidade? Outro desafio, derrotar as ideologias. Porque as ideologias são uma heresia das ideias. As ideologias nascem de ideias. Mas quando é que se tornam heresia? Quando se exasperam as ideias e elas violam a realidade. Uma ideologia viola a realidade. Faz abuso da realidade. E qual é o grande problema aqui? É o perigo do platonismo religioso. O platonismo religioso, o mundo das ideias, o mundo espiritualista, que depois quer governar o mundo da realidade sem olhar qual é o rumo da realidade, que a realidade está a pegar. Nisto devemos ser mais aristotélicos do que platônicos, tá bom? Mais concretos, ligados à realidade, neste desafio. E o último desafio ligado à globalização é dar origem à esperança. No nosso mundo globalizado, precisamos de derrotar os profetas da desgraça. Tem muitos profetas da desgraça. A igreja deve denunciar e anunciar, fornecer motivos de esperar. O profeta Jeremias, é verdade que quando recebe a vocação, destruir, demolir, mas depois tem a segunda parte também que ele deve construir. Agora, denunciar unicamente, não ter nenhuma ideia de construção, é diabólico, não é cristão. É o diabo que só te acusa. Cristo, enquanto diz à prostituta, ninguém te condenou, não está a dizer que fizeste bem, minha irmã, continua. Está a dizer isto, não está bem o que fizeste, mas vai, eu também não te condeno, mas não repitas isto. Esperança, está bem? O desafio da esperança. Segundo bloco de desafio ligado ao pluralismo e multiculturalismo, da globalização e todos esses pequenos desafios grandes. Agora, o bloco do pluralismo e multiculturalismo. Hoje em dia, a Igreja existe num mundo pluralista, num mundo onde tem sempre mais ideias diferentes, se descobrem as riquezas culturais e também a Igreja, hoje em dia, é uma das crenças. Para nós, a nossa igreja é mais importante, aquela na qual acreditamos. Mas para os outros, somos uma das igrejas. E vejo que em Moçambique esse desafio é muito forte. Porque quando na mente do nosso povo falamos de igrejas, o povo, a primeira igreja que vê, a maioria, para eles é igreja. Não fazem distinção entre uma e outra. Isto, para nós católicos, na missão evangelizadora, é um desafio. Agora, o pluralismo também tem algo de bom que nos provoca. Qual é a boa provocação do pluralismo? Ultrapassar a mediocridade. Sim, porque o multiculturalismo nos diz, queres ser válido? Mostra a tua eficiência, excedência. Não seja medíocre. Porque se tu vives um cristianismo medíocre, hoje em dia não és ninguém na sociedade. Vejam aqui que provocação grande que temos também para a Igreja Católica, né? E como a missão Adjentes pode ajudar os nossos irmãos a redescobrir o valor forte da fé. Não sermos medíocres. Fazer do cristianismo a missa dominical,
o rito para ter o batismo, preencher um registro, uma festa, aquilo que conhecemos do mais básico da nossa fé. Esta mediocridade é barrida pelo pluralismo e pelo multiculturalismo. Hoje em dia, para sermos significativos, devemos ser eficazes, que não significa fazer, convencidos da nossa fé. Espero que esteja a me explicar. Um cristianismo convencido, apaixonado. Quais são os desafios que saem deste grande bloco chamado pluralismo e multiculturalismo? O primeiro desafio, o do discernimento. Saber discernir significa saber batizar, saber dar um nome às coisas. Okay? O discernimento baseia-se na convicção de que Deus está a realizar a sua obra no mundo. Onde estão os sinais da presença de Deus? Nem tudo é bom, nem tudo é mau. Este desafio qual é? Saber cheirar, ter o sabor das coisas de Deus na vida atual. Primeiro desafio. Segundo, deixar estereótipos e preconceitos. Agora, termos conceitos, sim. Termos preconceitos,